Estamos aqui hoje com o Eduardo Carvalho no nosso estúdio. É um homem com tantos predicados. Vamos ver se eu lembro, né, Eduardo? Ele é empresário, ele é mentor empresarial, não é isso? Isso. Vice-presidente da FACESP e palestrante. Isso. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Cida. É sempre uma alegria estar aqui e compartilhar um pouco do conhecimento com o nosso público de Mococa. Ainda bem, né? Aquele que compartilha coisas boas, isso é muito importante, propagar coisas boas. E eu estava falando com o Eduardo, antes da gente entrar no tema, que é um tema muito interessante, que é o foco na solução, né? Todo mundo só fala dos problemas, né? E às vezes a gente fala dos problemas como se os problemas fossem só nossos, só a gente tivesse esses problemas. E não, todo mundo tem problema. E aí tem que saber como sair deles, né? Como resolver os problemas. E ele tem uma saída, é o foco na solução. Exatamente. Né? A gente vai compartilhar um pouquinho como que a gente pode sair um pouquinho do problema e entrar na solução sem perder o foco. Antes de falar sobre isso, eu queria te fazer mais uma pergunta que eu fiz nos bastidores, que eu gostei do que ele falou. Eu falei, se muitas vezes ele está estudando, ou está dando a palestra, se é alguma coisa que serve para ele. E aí você falou que serve, né? Sim, claro. A maioria das vezes quando a gente tem um insight, né, que você está passando, ontem mesmo estava em Rio Claro fazendo uma palestra para empresários, e aí de repente surge um insight e fala, puxa, isso serve para mim, vou aplicar na minha vida, vou aplicar na minha empresa. Então é muito comum isso, a gente está falando e de repente surgiu uma ideia que a gente possa aplicar. Por isso que é bom conversar, né? Claro, Prosear. não tem dúvida. E eu achei interessante que ele falou outra coisa também, que às vezes você já aplicou numa circunstância e tem que reaplicar em outra, né? Exatamente, porque não é definitivo. Não é definitivo. Aliás, nada é definitivo, né? O mundo está mudando muito rapidamente. A maneira das pessoas administrar seus negócios, a maneira das pessoas fazerem negócio, a maneira das pessoas lidar com pessoas está mudando muito. A maneira que o cliente está comprando mudou muito. Então, assim, todos os dias nós temos que repensar o nosso negócio e, pro lado pessoal, todos os dias nós temos que repensar a nossa vida. Verdade. Porque nós estamos em constante mudança, né? O mundo muda rapidamente, numa velocidade que muitas vezes não dá para acompanhar essa velocidade. E assim, às vezes a gente tem o mesmo problema em situações diferentes da vida, em momentos diferentes, então a solução tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Agora, como que eu tô com algum problema, eu vou focar na solução se às vezes eu não sei a solução? Então, esse é um dos desafios do ser humano, né? Focar na solução quando não sabe. Mas muitas vezes nós não sabemos a solução porque nós somente ficamos pensando no problema. Fica aquela coisa, né? E aí, né, cientificamente, a ciência explica isso, que quando nós estamos numa dificuldade, nosso cérebro ele bloqueia os neurotransmissores, que é a serotonina, citocina, dopamina, é bloqueado por um excesso de cortisol e adrenalina que nós recebemos no momento do estresse, no momento do problema. Certo. E a maioria das pessoas não consegue pensar numa solução e fica repetindo o problema constantemente. E aí tem uma máxima, né, do universo que diz assim, tudo que você coloca energia, cresce. Aí o problema só vai crescendo. Tudo que você coloca foco, cresce. E aí o problema vai crescendo, e aí fica muito difícil você encontrar uma solução. Você tem um exemplo, assim, na vida pessoal ou na vida empresarial? A gente vê muitas pessoas, né, hoje, até temos muito casos de depressão, tem acontecido muito isso, a gente vê muitos jovens. Recentemente nós tivemos na cidade um problema, né, e isso é constante, eu tenho viajado muito, tenho conversado com muitas pessoas e a gente tem percebido assim... Na terceira idade também, Na terceira idade, de modo geral, que as pessoas acabam se envolvendo em situações que se tivesse dado foco na solução, tinha resolvido ou não tinha acontecido algo drástico, algo pior, não vê saída. Por quê? Muitas vezes essa mente está somente focada no problema. Então, assim, é muito importante que a gente sempre entender que, às vezes, o caminhar sozinho é mais difícil do que se você ter alguém que possa te contribuir nesse caminhar. Então, a primeira dica é procurar alguém. Procura alguém, né? Para você focar na solução, quando realmente você não consegue achar uma saída, a melhor saída que você tem é tirar o foco do problema e procurar ajuda, pode ser ajuda de um profissional,
um médico, um psicólogo, que seja, ajuda de um consultor, de um coach, né, de um mentor, de um amigo. De um amigo. O coach, o mentor, o consultor são pessoas que já passaram por caminhos difíceis e sabem dar a direção. Estão estudando sobre isso. Estão estudando, então assim, nós vemos muito no mundo empresarial, que é o mundo que eu vivo, a gente vê muitas pessoas passando por grandes dificuldades, mas e se envolvendo cada vez mais em crises financeiras, em crises, né, a empresa cada vez mais perdendo força porque não tem a humildade de pedir ajuda. Só pede ajuda quem realmente precisa, quem tem humildade, porque muitas vezes a pessoa acha que consegue eu consigo, e fica com o foco somente no problema. Uhum. Agora, Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa está com aquele problema. Vamos falar uma coisa, problema financeiro, por exemplo, né? A pessoa está com problema financeiro, vai entrando em dívida, a empresa, a vida pessoal acaba se enrolando, né? E às vezes a pessoa tem ou vergonha ou receio de ir num banco ou de procurar um consultor realmente para resolver. Quem está de fora que percebe isso, você acha que deve dar essa dica? Olha, primeiro é importante, né, querer ajudar quem realmente tem essa predisposição de ser ajudado. A pessoa tem que dar sinalizar. Sinalizar, né, que precisa de ajuda. E a maioria das pessoas que a gente percebe que elas deixam de pedir ajuda no último momento. É igual a saúde, né? A gente procura um médico quando realmente é o que está... Não tem a cultura de prevenção. Então, para você focar na solução, você tem que ter a cultura de prevenção. E o que é prevenção? É você antecipar a um problema. Através de leituras, de workshops, de tudo mais. Exatamente. E conhecer, né? Então, um empresário que está no mercado extremamente concorrido, então ele tem que antecipar um problema. O empresário que está vendo que pode haver um problema financeiro, então ele tem que fazer um raio-x da sua empresa, tem que rever todos os processos e ver aonde ele pode diminuir o custo, onde ele pode economizar, onde ele pode enxugar para que o equilíbrio entre receita e despesa seja saudável. Porque às vezes você tem uma despesa alta, uma despesa baixa e uma despesa alta e uma receita baixa. E aí você não consegue controlar. E a maioria das vezes acaba que tomando dinheiro caro, né, se enrolando mais numa dívida. Nós orientamos, nunca pague uma dívida fazendo outra dívida. Refinanciando, porque a maioria das vezes você só está protelando a morte, só a morte financeira, só isso. Então, assim, e é muito sério, porque hoje o país passa por um momento de desafio, né? Um momento do comércio, a empresa, a indústria como um todo está passando por um momento bastante desafiador. Fiquei com medo de você falar crise, porque eu queria abolir essa palavra do dicionário. Eu já faz muito tempo... Porque faz anos que eu uso essa palavra. Faz muito tempo que eu não uso a palavra crise, né? Eu oriento desafiadora, eu gostei. Os meus mentorados a usar, nós estamos passando por um momento de desafio, né? Que vai passar. Sempre estamos, né? Sempre estamos, sempre existiu. Agora, quem focar mais, quem ficar falando do problema, né? Uma outra dica que eu dou, né, com relação ao foco, né, Cida, nunca fuja do problema. A maioria das pessoas acabam... Né, tem gente que põe culpa, tem vários tipos de pessoas, aquelas que ficam pondo culpa no passado, aquelas que fogem do problema, aquelas que falam, amanhã eu vou ver, não é isso? E às vezes o problema ele é menor do que a gente potencializa ele se torna grande, mas ele é pequeno. Então quando você foge, você perde a oportunidade de encarar o problema e você resolver uma situação que às vezes é menor do que você está pensando que seja. Então assim, a dica é, para você focar na solução, não foque no problema. Não fuja do problema, antecipe-se ao problema. Assuma a responsabilidade de você, da sua vida, como uma pessoa, como empresário, como pessoa que realmente tem, como pai de família, de repente você vê muitas pessoas entrando em desespero, porque um monte de situações e acaba que perdendo ter a vontade de viver, né? Eu vejo, agora você falando isso, eu penso muito no que você está falando na relação à criação de filhos. Eu já criei 2 filhos, né? E aí eu vejo, tem muitos amigos que criaram filhos, que estão criando. Ele apresenta um probleminha, você não enxerga ou não quer enxergar, né? Aí vem um outro, você enxerga, aí quando vê já não tem mais jeito, né?
Principalmente com relação à droga ou coisas ruins, né? E a vida é assim, às vezes nós não queremos enxergar. O que está óbvio ali, né? Nós não queremos enxergar. Então, a grande dica é encare de frente o problema. Né? Se for de preferência no começo. Não fuja do problema, né? Pode ser dolorido no começo, mas fica mais fácil ser resolvido. Busque ajuda de profissionais que possam orientar de uma maneira correta. Né? O profissional hoje ele fica mais barato do que você tentar resolver um problema depois e complicar a sua vida toda. E assim, não repita o problema. Infelizmente a gente tem a cultura do brasileiro de modo geral. Quando você pergunta para uma pessoa na rua, e aí, como é que está? Tudo bem? A pessoa, nós temos uma tendência de falar, não está bem nada, né? Aí começa a contar, né? Aí começa a contar todos os problemas. Então, se você conta novamente os problemas, você está dando ênfase no problema e você está potencializando os problemas, né? Você está relembrando, né? Você está falando novamente. E tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos, ele tende a crescer. Então, assim, pare de falar no problema. Comece a pensar numa possível solução. Busque ajuda com um profissional que possa realmente direcionar você para uma solução ou possa encaminhar você para algo que possa, né, dar uma luz ali, um caminho que possa ser percorrido. Que bacana. A KLA, que é a empresa que você faz parte, tem feito isso Brasil afora. Nós temos hoje trabalhado em vários estados, né? Temos Curitiba, Paraná, Mato Grosso, agora vamos estar em Minas Gerais também. Quais os temas mais debatidos? Temos uma mentoria empresarial com 24 temas que dá um giro na empresa em todos os setores, desde finanças, desde motivacional do empresário, porque o que nós temos percebido muito hoje, Cida, as pessoas perderam a vontade de vencer, a vontade, né, estão muito desanimadas, se contamina muito fácil com notícias negativas, né, enche sua mente com coisas, né? Intoxica, né? Estamos entulhados de coisas negativas na nossa mente. E aí não sobra espaço para coisas boas, né? Até por exemplo aqueles WhatsApp de grupo que eles ficam mandando só fake news. Aí a hora que você dá uma notícia boa, ninguém nem presta atenção. Ninguém mais presta atenção, exatamente. Então a grande dica que eu sempre falo, né? Para a gente ter uma mente focada na solução, você tem que ler bastante, ler bons livros, né? Coisas boas, né? Hoje a internet disponibiliza aí livros em PDF, né? Já liberado pelos autores. Muitos livros ótimos. Você tem no YouTube com palestra, com um monte de coisas boas. Até músicas boas. Músicas boas, né? Você tem uma série de recursos que você pode alimentar a sua mente, né? E profissionais como ele. Nós estamos aí também à disposição para contribuir para esses empresários e pessoas, né? E até hoje, muito, né? Hoje o brasileiro ele pega em média o celular 70 vezes por dia para olhar as redes sociais. Então se perde um tempo muito grande com redes sociais. Né? Mas eu vendo pelas redes sociais. Legal. Mas na maioria das vezes nós estamos vendo um vídeo, vendo algo, né? Assim que acaba não contribuindo muito para a gente achar a solução do nosso problema. Aliás, não só não contribui, como desvia e às vezes deixa a gente até mais para baixo. Com certeza, né? E a grande dica não se contamine com o mercado, procure pessoas que possam te ajudar, leia muito, seja uma pessoa positiva, acredite, né, que é possível. Então, é um momento temporário que o país está passando. Não fale de crise, não fale de desgraça, né, porque às vezes a gente é portador de notícias negativas, né, a maioria das vezes. Seja um portador de notícias boas, né, soluções. Alimente-se, né? Mas para você falar, você tem que se alimentar com elas, né? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? E o mundo é do jeito que a gente vê o mundo do jeito que a gente é, muitas vezes. Da perspectiva nossa, né? Exatamente isso. Eu, por exemplo, eu foco muito nas pessoas assim, que estão plantando, que estão cuidando, né? Podia estar focando nas pessoas que estão depredando, que estão... Exato. Se bem que é bom ter senso crítico. Olha, Eduardo, muito obrigada. E vamos fazer um merchan. O Eduardo faz parte de um grupo de empresários que são mentores empresariais. Se você tem uma empresa, pode ser pequena, pode ser um grupo de pessoas que queira realmente ter essa motivacionada, que queira um esclarecimento, pode entrar em contato com você, né? Sim, estamos aí, estamos já com o trabalho há 6 anos, né? Já trabalhamos em Mococa, mas estamos hoje em Mogi Guaçu, Mogi Mirim,
os outros estados que nós estamos trabalhando pela KLA. E assim, eu sempre digo, nós somos missionários, né? O que é um missionário? Alguém que tem uma missão de fazer com que o empresário, que as pessoas possam acreditar nelas, melhorar suas performances como empresário, como pessoa e fazer assim, crescer, porque a maioria das vezes um empresário não é só ele que está envolvido, existem famílias de funcionários, pessoas que dependem daquela empresa. E depende deles estar bem, estar focado na solução do problema e buscar aí vencer essa adversidade que o país está passando, que eu tenho certeza que é momentânea. Muito bem. Fala uma frase para a gente ficar pensando. A frase é que você sempre busque se alimentar com coisas positivas. Fuja das pessoas negativas, alimente-se com a sua mente com coisas que vai fazer com que você cresça, né? Junte-se com pessoas que possam contribuir para você crescer, para você desenvolver e sempre fale da solução, sempre fale coisas positivas, que eu tenho certeza que a sua mente vai mudar. Tenha sempre gratidão no coração, porque a gratidão ela te traz gratidão, né? Quando você agradece, mesmo que você tenha pouco, agradeça sempre, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Muito bem. E aí, Murilo, o que você achou dessa conversa? Você também foca na solução?